Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você, pensando na continuidade de tudo que nós recebemos. Então nós recebemos palavras, muitas pessoas tiveram experiências com Deus aqui na semana profética. Agora, o que fazer com todo esse movimento que está no nosso coração? E eu quero conduzir você com a leitura da palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. E eu peço que você tenha muita atenção nessa palavra que eu vou ministrar ao teu coração. O tema da palavra é pegando fogo. Fala para quem está do teu lado assim, ó, pegando fogo. Porque de fato nós pegamos fogo na semana profética. Agora, beleza, pegamos fogo. E agora, pastor? Agora o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 19, ele fala assim: não apaguem o espírito. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não apague o espírito. Olha para ele assim e fala assim: não apague o fogo. Querido, preste bem atenção no que eu vou falar para você, porque essa foi a leitura do texto. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, ele faz muitas referências de fundamentos do Velho Testamento, com a devida aplicação dentro da nova aliança, do Novo Testamento. E Paulo, ele deixa claro que o Velho Testamento, ele ilustra o Novo, enquanto o Novo, ele explica o Velho Testamento. Agora, por que essa linguagem foi usada por Paulo? Por que Paulo olha e fala assim: não apaguem o espírito? Por que ele faz uma menção se referindo a algo relacionado a fogo? Preste bem atenção, porque Deus estabeleceu uma lâmpada, um fogo, dentro do tabernáculo, quando ele dá a orientação a Moisés. E dentro do tabernáculo, ele dá a orientação de um fogo que nós chamamos de candelabro. Se você for para Levítico capítulo de número 24, verso de número 1 ao 4, você vai encontrar um fogo que não poderia se apagar, que deveria estar queimando continuamente. Olha o que diz o texto, você pode acompanhar Levítico, Antigo Testamento, capítulo 24, verso de número 1 ao 4. Vou precisar que vocês me ajudem aí no telão. Vai falar assim, ó: o Senhor disse a Moisés: ordene os filhos de Israel que lhe tragam azeite puro de oliveira, azeite batido para o candelabro, para que haja a lâmpada acesa continuamente, ou seja, sempre, todos os dias. Verso 3: na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, continuamente, diante do Senhor. E este será estatuto perpétuo, de geração em geração. Abre um parênteses aí, abre um parênteses rapidão assim, ó, só para a gente mandar uns recados assim, que é bom, sabe assim, você mandar uns recados. Às vezes Deus vai te usar aí. Fala para quem está do teu lado, fala assim, ó: Deus é um Deus de ordem. Por que você mantém seu quarto bagunçado? Gente, a gente precisa pensar nisso, né? Não é só esse texto que fala que Deus é um Deus de ordem. Você sabe que quando Jesus ressuscitou, Paulo, até o lenço que estava sobre ele, ele deixou dobrado. No texto isso. Mas é só um parênteses, só para você, né, falar aí para o seu filho, para sua filha. Então olha o que diz o verso 4: sob o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas diante do Senhor continuamente. Então quando Paulo diz: não apaguem o espírito, não podemos negar a relação que ele faz entre manter a ação do Espírito acesa, ativo nas nossas vidas, com a figura do candelabro no Antigo Testamento, no tabernáculo. Vou te dar uma outra referência, e a referência que eu quero fundamentar a palavra de hoje. No Antigo Testamento há uma outra referência que Paulo aplica também, quando ele diz: não apaguem. A gente pode aplicar quando ele diz: não apaguem o espírito. E essa referência está na lei do holocausto, que também menciona a necessidade de um fogo que queima continuamente. O holocausto era um sacrifício que queimava totalmente,
Ou seja, era uma oferta totalmente para Deus, uma oferta de adoração. Inclusive quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que nós estamos memorando de novo aqui, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele também representava essa oferta de holocausto, porque ele estava oferecendo-se totalmente para Deus. Em Levítico fala da regulamentação do holocausto, do sacrifício. E um dos detalhes era o fogo do altar, que deveria queimar continuamente. Olha o que diz Levítico, capítulo de número 6, verso de número 8 ao 13. Olha o que diz o texto. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nu, e levantará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. Verso de número 12, preste atenção. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Querido, quando o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses: não apaguem o Espírito Santo, ou não apaguem o Espírito, não podemos negar na relação que ele faz entre manter a ação do Espírito Santo acesa, ativa nas nossas vidas, com a figura do fogo aceso no altar continuamente no Antigo Testamento. Esse fogo tem relação direta com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo empoderou Jesus para que ele pudesse se oferecer diante de Deus como um sacrifício, de holocausto, um sacrifício puro. Agora, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tanto na antiga aliança como na nova aliança, mostra a ação do Espírito Santo, e essa ação, ela tem uma coparticipação, e essa coparticipação é nossa. Tanto na fala que nós vimos do apóstolo Paulo no Novo Testamento, não apaguem o Espírito, como também nas duas leituras que fizemos de Levítico, há uma coparticipação, e essa coparticipação é nossa. O que eu estou falando para você é que manter o fogo ou não, aceso ou não, está sobre a minha e a sua responsabilidade. O que eu estou falando para você é que a sua responsabilidade é pegar tudo aquilo que nós recebemos durante a semana profética, seja as experiências de Deus, seja a palavra que foi revelada, seja as revelações, ou seja, as palavras de profecia, também as palavras que foram apresentadas para nós, palavras de conhecimento. Toda essa realidade nós precisamos manter aceso no meu e no seu coração. Ou seja, eu e você temos a responsabilidade de continuar queimando. Continuar queimando. O que eu estou dizendo é sim, é possível apagar a presença do Espírito Santo em nós. O que apaga o Espírito Santo em você? O que distancia a presença do Espírito Santo da sua vida? O que te faz sentir desconectado da presença de Deus?
Querido, não é novo para você que diversas coisas que você faz, ou coisas que estão relacionadas com a sua vida e o próximo, tem o poder de apagar o Espírito Santo dentro de nós. Vou dar um exemplo. Efésios capítulo de número 4, verso de número 29 ao 31. Preste bem atenção no que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação dos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sabe o que esse texto está falando para nós? Pega essa palavra para a sua vida. Nossas atitudes, nossas palavras determinam a grandeza do fogo de Deus dentro de nós. Eu vou repetir para você entender. Eu vou repetir. Preste bem atenção. As nossas atitudes, as nossas palavras determinam a grandeza do fogo do Espírito dentro do nosso coração. Então eu preciso que você entenda uma coisa. Você, eu, todos nós somos templos do Espírito Santo. E como o apóstolo Paulo disse aqui, você foi selado como propriedade de Deus. Você não pode fugir, sabe? Você não pode querer se apartar, você não pode querer resistir o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. O que eu estou falando para você é que você pode ir até lá para o mundo, você pode até tropeçar, mas quando você se encontra num ambiente aonde a lenha está queimando, aonde o Espírito Santo está agindo, há um fogo dentro de você que começa a acender e mostrar que você tem um selo e que você precisa acender essa realidade dentro de você. Querido, nós estamos recebendo uma palavra de Deus. Não apaguem o Espírito. O evangelista João, no capítulo de número 16, verso de número 13 a 14, ele registra as palavras de Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 13 a 14, diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Preste bem atenção na leitura. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Sabe o que Jesus está falando para nós? Do que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida. Se você apaga o Espírito Santo, você apaga a pessoa responsável de trazer a verdade sobre quem é Jesus. Se você apaga o Espírito Santo dentro do teu coração, você está apagando, segundo o que está escrito no Evangelho de João, a pessoa responsável de trazer a verdade sobre Jesus. Você apaga a pessoa responsável de falar o que ouviu do coração de Deus. Você apaga a pessoa que tem a responsabilidade de anunciar as profecias futuras. Sabe o que eu estou falando para você aqui nessa noite? A sua rendição precisa ser movida, movimentada. A sua rendição precisa ser movida pelo poder do Espírito Santo de Deus. O que eu estou falando é: você só será uma pessoa rendida a Deus a partir do momento que há um movimento do Espírito dentro do teu coração. Querido, preste bem atenção. Eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida, para que o resultado desta ação seja uma vida rendida a Jesus. Se
Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, alguém que imita Jesus no seu dia a dia, você precisa que o fogo esteja ardendo dentro de você, esteja queimando dentro de você, esteja continuamente aceso dentro de você. Sabe o que eu estou falando para você? O fogo que queima aqui é uma linguagem metafórica, é um exemplo para que você entenda que o Espírito Santo precisa continuamente agir, se mover na sua vida, porque a partir da movimentação do Espírito Santo, você vai se santificando e você vai se tornando mais parecido com Jesus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não tem como. Você pode até tentar ser parecido com Jesus, se não houver a manifestação, diga-se o mover do Espírito Santo na sua vida, não vai acontecer. A gente precisa entender que a natureza de Cristo, ela se manifesta através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu estou sendo profundo para você entender. Preste bem atenção. Não existe a voz do alto, audível, não existe a manifestação da verdade, da palavra de Deus, sem antes a manifestação do Espírito Santo. Lembra que do texto que nós lemos domingo? Nós lemos o batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, verso número 16 a 17, diz que depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. O texto tem uma direção, uma sequência. Preste bem atenção. Jesus manifesta a aliança através do batismo. Quem manifesta a aliança através do batismo desfruta de um céu aberto. Pode voltar o texto, estou no 16 ainda. Quem desfruta, preste bem atenção, da aliança, tem o direito de ter os céus abertos sobre a sua vida. Os céus abertos demonstram a ação do Espírito Santo sobre você. Agora, Deus não fala enquanto o Espírito não se manifestar na sua vida, porque Deus fala e muitas pessoas não entendem, justamente porque elas não têm a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. Pode pegar. Até os discípulos não estavam entendendo nada, só passaram a entender claramente depois da manifestação do Espírito Santo de Deus. Isso é Bíblia. Então preste bem atenção. A ação do Espírito Santo precede a voz de Deus. Fala para quem está do teu lado assim, ó: a ação do Espírito Santo precede a voz de Deus. Então, a partir dessa realidade, eu quero te dar 3 direções para manter acesa a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, manter a chama acesa do Espírito em você. Sabe, eu quero que você entenda que para você manter a chama acesa, primeiro, você precisa trocar de roupa. Eu estou fundamentando isso em Levítico capítulo 16. Olha o que diz o texto, Levítico 16, verso número 10, a parte A. Levítico 16, 10A. Ou 16 não, desculpa, 6. Fui eu que estava vendo se estava prestando atenção na palavra. Vai lá. Aí vai isso, boa. Ó, olha o que diz o texto: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os seus calções de linho sobre a pele nua. Existia uma roupa específica. Algumas pessoas falam até que as partes de baixo já existia, tá vendo? Ó? Antes mesmo de elas existirem, já tinha na Bíblia, porque ele vestia algo por baixo, cobrindo a sua nudez, para depois vestir a roupa. Depois de vestir a roupa. Querido, em analogia, transforme as suas atitudes, mude, se troque.
Lembre-se que a ideia de roupa na palavra de Deus, de veste na Bíblia, está associada à santidade. Quando o filho volta para casa, ele troca de... vai chegar tudo sujo e imundo aqui? Consegue entender? Preste bem atenção que há uma ideia de santidade. Então naquele tempo, os sacerdotes não podiam andar de qualquer jeito. Não podia fazer qualquer coisa. Eles eram escolhidos, separados para o trabalho no santuário, onde habitava a presença de Deus. Então aonde habitava a presença de Deus, havia ordem, havia direções. Ele deveria se cuidar. Agora, como você mantém a chama acesa? Como você não entristece o Espírito Santo? Cuidando da sua santidade. Como que eu não perco a conexão com o Pai? Trocando as minhas atitudes, as atitudes que estão me distanciando de Deus, as atitudes que estão entristecendo o Espírito Santo. Um outro dia aconteceu comigo. Eu estava numa roda de homens, e de repente um homem falou algo lá, que na linguagem do mundo dava uma conotação de duplo sentido. E aí na hora que ele falou, um outro pegou e deu aquela brincadeira de duplo sentido. E aí eu dei risada. Aí o Espírito Santo falou assim: que você está dando risada? Eu falei, saí disfarçado assim, fechei a cara. Foi uma só assim, ó. Por que você está dando risada? Eu ouvi o Espírito Santo falando: o que você está dando risada? Preste bem atenção, eu estou dando um exemplo, o que aconteceu comigo. Querido, nós precisamos olhar e ver o que está me distanciando de Deus. E o Espírito Santo, ele tem essa responsabilidade. Preste bem atenção, eu não estou falando do famoso pode ou não pode. Eu não estou falando do pode ou não pode. Olha para quem está do teu lado, me ajuda a pregar e falar assim: não está falando do pode ou não pode. Querido, eu não estou falando do famoso pode ou não pode. É a verdade sobre você querer o que te atrai à presença de Deus, o que mantém a sua chama acesa. Não é o pode ou não pode, não. Eu quero aquilo que vai atrair a presença de Deus. Eu quero aquilo que vai manter o fogo da presença de Deus aceso no meu coração. Eu quero aquilo que vai agradar o Espírito Santo. Eu quero aquilo que não apaga, pelo contrário, incendeia a minha vida. Eu quero aquilo que vem a acrescentar sobre mim. Então não tem esse negócio de pode, pastor, não pode. Meu irmão, preste bem atenção, eu sempre falo isso. Algumas pessoas já ouviram falar. Pergunta para o Espírito Santo: pastor, eu posso usar essa roupa? Olha para o espelho e fala assim: Espírito Santo, o Senhor me aprova? O Senhor me aprova? Olha que interessante. Geralmente os filhos pedem a aprovação da sua vestimenta para os pais. Geralmente a esposa pede a aprovação para o marido. Preste bem atenção. Não estou sendo machista não, é porque é difícil um homem falar assim, tá bonito, sabe? A mulher não fala assim: meu filho, tira essa camisa vermelha com calça laranja e sapato cor-de-rosa, por favor, vai, troca lá. Se alguém está assim, não estou falando de você. Gosto cada um tem o seu. Mas geralmente o homem não pergunta. Se a mulher não cuidar, ele sai parecendo o Bozo. Preste bem atenção. Então, mas há uma aprovação. Querido, você é filho, pede aprovação para o pai daquilo que você está fazendo, daquilo que você está vestindo, daquilo que você está falando, daquilo que você está pensando. Ei, você é esposa de Jesus. É estranho? Mas você é esposa de Jesus. Pede aprovação para o seu marido. Você é noiva. Então entenda. Sabe, a igreja de Laodiceia em Apocalipse, olha que interessante, Apocalipse capítulo 3, verso número 14 ao 22. O texto diz assim, eu vou ler: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas dizem o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem me dera fosse frio ou quente.
Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Agora preste minha atenção no próximo versículo. Diz assim: compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Preste bem atenção no que eu quero falar para você. Primeiro, há uma realidade daqui de morno, alguém que não está nem frio e nem quente. E entenda que aqui o morno não é algo que está esquentando, não é algo que está esfriando. Tem gente que está pensando que o morno aqui é algo que está esquentando, pastor. Não. É o contrário, está esfriando. Está esfriando. E nós precisamos parar para pensar, porque de fato, quando nós estamos em Cristo, nós estamos de fato desfrutando do mover de Deus sobre a nossa vida, da presença do Espírito Santo, então nós estamos acesos. Mas quando eu não estou, eu vou esfriando, e aí eu começo a ficar morno, e eu vou chegar no estado de frieza espiritual. Agora, uma outra realidade é as vestes brancas. Ei, conotação de santidade: vista e tampe a sua nudez. Santidade. Fala para quem está do teu lado: quer manter a chama acesa? Troca as roupas, troca as suas vestes. 2, para você manter acesa, cancele o velho e permaneça no novo. Levítico capítulo 10, ou melhor, capítulo 6, o verso número 10, a parte B, que fala assim: e levantará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Quem é churrasqueiro sabe o que eu vou falar. Você faz o churrasco lá, Fabiano, aí você fala: próximo churrasco eu tiro as cinzas. Se você não tirar, Marcos, as cinzas, você faz churrasco, vai prejudicar o próximo fogo. Então a gente pega a pazinha, sabe a pazinha de lixo? Ela é rosqueável. Você rosqueia ela e você começa a pegar lá e joga dentro do lixo, para você colocar carvão novo. Não é verdade? Os homens sabem o que eu estou falando. Preste bem atenção que Deus está falando aqui. Tem que tirar a cinza. Pastor, mas a cinza foi do sacrifício aceito. Deus aceitou o sacrifício, por isso que está em cinza. Só há cinza aqui, Beto, porque houve a aceitação de Deus. Então, se Deus aceitou, foi algo bom, sim, querido. Mas preste bem atenção: Deus é um Deus de novidade de vida. Ele não vive com as suas cinzas, Ele não vive com as suas experiências lá do passado. Ele tem algo novo para você. Ele tem uma nova unção, Ele tem um novo caminho, Ele tem um novo propósito, Ele tem uma nova veste, Ele tem uma nova realidade para você. A cada etapa da sua vida há algo novo de Deus. Então remove a cinza. Mas foi bom enquanto durou, agora é cinza. Foi bom enquanto esteve, agora não existe mais. Então entenda isso, querido. Nós precisamos remover as cinzas que foram consumidas, porque a cinza não pode se misturar com a lenha nova. A cinza não pode atrapalhar o que Deus quer fazer de novo. Ei, querido, é hora de nós buscarmos lenha e não viver mais de cinzas. Terceiro e último, para manter acesa a chama do Espírito Santo no nosso coração: coloque a lenha nova. Verso número 12 ao 13 de Levítico: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar
cada manhã. Cada manhã. Fala para quem está do teu lado assim: é cada manhã. Fala assim, aquela devocional, fala, é a cada manhã. Fala assim, o rali bíblico, a cada manhã. A cada manhã lenha nova. A cada manhã eu coloco algo novo. Querido, vamos parar para pensar. Se todas as manhãs nós apresentássemos lenha nova diante do altar do Senhor, você iria ser um tição. Você ia ser cheio do Espírito Santo. Querido, é todas as manhãs, é todos os dias. E o texto continua falando assim: e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Sabe o que o evangelista Tiago Natan falou aqui na quarta-feira? Foi algo muito interessante. Quando eu estava preparando essa palavra, me veio ao coração. Ele falou assim: tudo que vocês estão vivendo aqui, esse foi num ápice da palavra, num momento, sabe, de intensidade da palavra. Ele falou assim: isso aqui não tem a ver comigo, isso aí é fruto das orações de vocês. Sabe o que eu estou falando para você aqui, fundamentado nessa realidade? É que muitos querem estar dentro do fogo, mas poucos estão dispostos a carregar a lenha. Pastor, eu quero aquele culto que pega fogo. Eu quero ver milagre, pastor. Eu quero ver cego a enxergar. Eu quero Deus falando. Pastor, eu quero um eis que te digo aí, pelo menos um. Vai, libera aí. Ei, tu pegou lenha? Tem lenha nova aí? Ou você quer fazer cinza pegar fogo? Você quer fazer cinza pegar fogo? Ei, cinza não pega mais fogo, cinza é cinza. O que pega fogo é lenha nova. Então, a mesma disposição. Essa vale, hein, Ellen? Cadê você? Essa vale. Não sei, ela não está aqui, que pena. Mas essa vale, preste bem atenção. A mesma disposição que você tem para viver uma realidade de fogo de Deus sobre a sua vida, é a mesma disposição que você tem que ter para ir buscar lenha, para bater o machado, para falar: Senhor, estou aqui de joelho orando, Senhor, estou aqui jejuando, Senhor, se tiver que ler a palavra eu vou ler. Tem dia que eu não quero ler, mas eu vou ler. Eu vou colocar lenha, porque o fogo não depende de você, depende de Deus. Olha para quem está do teu lado para a gente terminar. Fala assim: ó, o fogo vem do alto, agora a lenha, cadê? Ei, a coparticipação nossa é com a lenha. E o Espírito Santo já quer queimar na minha e na sua vida. Toda manhã tem fogo ali. Toda manhã o Espírito Santo quer se manifestar. Toda manhã o Espírito Santo quer agir. O que eu estou falando para você, querido, é que é a hora de você buscar lenha. Por que tem gente buscando fogo em outro lugar? Não é porque não tem fogo, é porque não tem lenha. E aí depende da lenha dos outros para querer se aquecer. Depende da lenha dos outros para ver milagre. Depende da lenha dos outros para se emocionar. Depende da lenha dos outros para ouvir Jesus falar. Ei, deixa eu te falar. Você pode até querer depender dos outros, mas uma coisa eu tenho feito: a lenha não tem faltado sobre este altar. Se você não pega fogo é problema teu, mas a lenha está queimando, o fogo está descendo. É hora de você se movimentar e parar de ir. Você, Maria, vai com as outras, né? Se tiver fogo eu estou lá. Querido, eu estou terminando. Permita o Espírito Santo mudar essa realidade sobre a sua vida. O texto de Levítico capítulo 6 é um texto que fala sobre o holocausto. O holocausto era baseado em oferecer. O sacerdote era responsável de preparar a lenha, oferecer a carne, manter acesa. E quando tudo isso acontecia, os pecados de Israel eram perdoados. A gente não precisa mais de sacrifício. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não precisa matar a galinha não. Fala rápido para ele não entender. Preste bem atenção. Agora nós não precisamos mais disso.
Ei, o sacrifício de Jesus, aquilo que Ele fez na cruz, o cordeiro que foi entregue na cruz do Calvário, sabe, Ele está ali, Ele é suficiente para acender a chama do teu coração e fazer com que a realidade seja uma realidade completamente diferente. Nós somos a noiva. Qual é a noiva que não deseja o seu noivo? Querido, qual é a noiva? Eu lembro quando eu estava, paquerando a Nayeli. Meu amado, eu não vi a hora de ter alguma coisa na igreja, porque eu sabia que lá na igreja eu ia encontrar com ela. Meu amado, eu não sei se você está apaixonado. Tem alguém apaixonado aqui? Dá um glória. Olha, tem gente apaixonada ainda aqui. Sei que eu ia ouvir um pouco mais, mas deixa Deus falar. Preste bem atenção. A noiva quer estar com o noivo. Qual que é a igreja que não anseia por Jesus? Qual é o filho que não deseja a presença do Pai? Nós somos chamados para queimar até que Ele volte. Querido, sabe, se nós entendermos que Deus está disponível para fazer, disponível para falar, nós iremos perceber o fogo continuamente sobre a nossa vida. Porque quem quer ouvir Deus falar, não esquece de trazer lenha. Sabe quando os sacerdotes ofereciam lenha, Israel era perdoado. Quando havia sacrifício, Israel era perdoado. Sabe o que isso vai fazer? Quando você decidir fazer o que os sacerdotes faziam em Israel, você vai viver perdoado. Eu termino essa ministração lendo Hebreus capítulo 10, o verso número 12 ao 18. Por que eu leio? Porque é o ato que nós iremos fazer agora. Olha o que diz o texto, Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, diga comigo, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrato dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e a inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais, nunca mais me lembrarei. Ora, a remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Eu acabei de ler o que Jesus fez por você. Esse é o resultado de alguém que se permitiu ser cheio do Espírito Santo. Esse é o resultado de alguém que permitiu ter lenha para queimar. Esse é o resultado de alguém que não teve nenhuma dúvida em obedecer à voz do Pai. Sabe o que eu estou falando para você? Se você quer manter a sua chama acesa, não apagando o Espírito, ei, você já ouviu, você já viu, você já leu, tudo aquilo que você precisa fazer é ter lenha para queimar.
queimar, é ter disposição para oferecer, é ter disposição para entregar. Holocausto é entregar totalmente, não é metade não, é tudo. Entrega tudo, entrega seus desejos carnais, entrega os seus desejos da alma, emocionais, entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo, e você vai ver o Espírito Santo queimando dentro de você.